Alô, galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício todos os dias ao meio-dia aqui no canal do Professor Guerra. Ao invés de fazer a questão 38, que falava do transporte de proteínas submetidas a um campo elétrico, etc., um negócio chamado eletroforese, que a gente usa até bastante em biologia, não só com proteínas, mas também com DNA e RNA. Como essa questão exige mais conhecimentos de química e não de biologia para você resolver a questão, eu vou pular e vou fazer a questão 42, a nossa última questãozinha do primeiro exame de qualificação da UERJ. E a questão 42 diz: os hormônios exercem papel fundamental na integração do controle metabólico do organismo humano. Algumas das etapas do metabolismo estimulada por hormônios estão resumidas a seguir: 1. Gliconeogênese hepática, 2. Síntese do glicogênio e 3. Mobilização do cálcio do osso. Os hormônios insulina, paratormônio e epinefrina estimulam, respectivamente, as seguintes etapas. Primeiro, que droga é essa que ele está falando? Vamos começar por aí. Que droga é essa? Imagina o glicogênio. Você lembra lá do glicogênio? O glicogênio é como se fosse um polissacarídeo, é um monte de glicosezinhas ligadas uma na outra, uma na outra, uma na outra, uma na outra, etc. Tá? Várias glicoses uma na outra. Eu chamo isso aqui de glicogênio. Imagina que eu tenho uma reação química em que eu pego esse glicogênio e aí eu separo todas as partezinhas de glicose. Eu desmonto, é como se eu estivesse pegando um castelo de Lego e soltando as pecinhas. Tá? Elas estavam todas ligadas, agora elas estão soltas. Tá? E que pecinhas eram essas? Eram justamente a glicose. Agora pense o inverso. Pense se eu pegasse um monte de glicoses e aí eu juntasse elas uma depois da outra e formasse o glicogênio. Isso aqui é justamente a síntese do glicogênio. A reação 2 que ele está falando aqui é a etapa 2 do metabolismo. E se eu pegasse o glicogênio e formasse de novo a glicose? Formação gênese. De novo, neo. Olha só, formação do que? Glicose. Então, glico, neo, gênese é a formação de novo da glicose. A partir do que? Do glicogênio. Então, a etapa 1 eu transformo glicogênio em glicose, etapa 2 eu transformo glicose em glicogênio. A mobilização do cálcio do osso é simples, eu tenho o osso e aí eu tiro o cálcio dele. Fácil, fácil, fácil. Onde é que entram os hormônios insulina, paratormônio e epinefrina? Primeiro, quem é a insulina? Insulina é um hormônio produzido no pâncreas, lá nas ilhotas pancreáticas, nas células beta, e ele é liberado no sangue depois de uma refeição. Quando a quantidade de glicose no sangue está alta, o pâncreas libera insulina. E aí o que acontece? A insulina coloca a glicose para dentro das células. Então, a insulina é quando eu tenho muita glicose. Quando eu tenho muita glicose, eu vou pegar o glicogênio e transformar em mais glicose? Claro que não. Se eu tenho muita glicose, eu consigo guardar alguma glicose na forma de glicogênio. Se eu tenho bastante, porque eu acabei de comer alguma glicose, é claro, eu vou usar para transformar em energia, etc. Mas a glicose que sobra, eu posso transformar em glicogênio. Então, a síntese do glicogênio está relacionada a quê? Está relacionada justamente à nossa amiga etapa 2. Ok? Insulina, então, está relacionada à etapa 2. Então, só com isso a gente já consegue matar a questão. A única que tem o 2 como primeiro hormônio aqui é justamente a letra A. A gente já elimina todas as outras. Mas a gente continua resolvendo a questão para ver todas as possibilidades. Aqui, o que ele fala? Paratormônio. Paratormônio é o hormônio das glândulas paratireoides. Aliás, não tem mais acento, né, na nova ortografia. Paratireoide não tem mais acento. É um ditongo decrescente e tudo mais. Então, o que ele faz? Ele não tem segredo. Ele mobiliza o cálcio do osso. Não tem o que falar a respeito disso.
tá? O oposto a ele, o hormônio que vai fazer o efeito contrário, é justamente a calcitonina. A calcitonina, produzida pela tireoide, vai colocar cálcio no osso. E quem vai parar a tireoide vai ser a paratireoide, que produz o paratormônio, que é o hormônio da paratireoide. Faz justamente o contrário. Ele tira cálcio do osso. É como se eu tivesse um osso aqui e eu tivesse o cálcio. Tá horrível meu osso. Imagina que eu tenho cálcio. E aí, quem coloca cálcio no osso é a calcitonina, que é produzida na tireoide. E quem para a tireoide é justamente o paratormônio. Paratormônio que é produzido na paratireoide. Então isso aqui vai ficar realmente o 3 aqui de mobilização do cálcio. E a epinefrina? Que droga de hormônio é esse? Epinefrina. Epi em cima, nefro, rim. A epinefrina é a mesma coisa que a adrenalina. Igualzinho. E quem que produz adrenalina é a glândula suprarrenal. Supra, em cima, epi, renal, nefro. Epinefrina é a substância da suprarrenal, que é a adrenalina. Então não tem erro. Mesma coisa. Epinefrina e adrenalina é a mesma coisa. Ah, mas eu achava que a adrenalina acelerava o coração. O que ela tem a ver com gliconeogênese? Que droga é essa? Ora, eu preciso acelerar o coração para uma resposta de emergência, certo? Eu tenho adrenalina num evento de emergência. Na emergência, eu vou acelerar o coração, vou acelerar a respiração, porque eu preciso fugir ou preciso lutar. Mas, para fugir ou para lutar, eu vou precisar do quê? Energia, que eu consigo na digestão da glicose. Então, a epinefrina vai estimular a produção de glicose para eu ter energia para lutar ou para fugir. Então, a resposta, letra A de adrenalina, que é a mesma coisa que epinefrina. Então, é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook também, se inscreve no canal. Amanhã tem mais. Até a próxima!